Shalom, shalom, amados, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Nós começamos esse culto para a glória de Deus, essa celebração da presença de Deus, porque queremos te incentivar a levar uma vida de adoração a Deus, isso é todo momento, em todo tempo. Então, em nome de Jesus, que você possa se apresentar agora diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero cultuar a tua presença, celebrar a tua presença, eu quero estar com o meu coração quebrantado e contrito diante de ti. Eu não tenho palavras para agradecer a tua grande bondade, mas eu estou aqui, Senhor, e ainda que minhas palavras não consigam expressar a tua bondade para conosco, Pai, eu estou aqui dizendo, eu creio que tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eu creio que tu estás a operar e agir e a manifestar graça, glória a nosso favor. Senhor, se tu não vieres, isso aqui será uma reunião de pessoas comuns, papai. Mas aqui não é uma reunião de pessoas comuns, ó Rei da Glória, é uma manifestação dos filhos de Deus e queremos ter uma palavra que manifeste o teu reino, a tua paternidade, o teu mover, o teu agir. Venha, Espírito Santo, tenha liberdade entre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7. Nós vamos falar um pouquinho, no capítulo 8, quer dizer, nós vamos falar um pouquinho da mulher do fluxo de sangue e da filha de Jairo, em nome de Jesus. O Senhor vai trazer aí alguma coisa para nós em relação a essa manifestação de governos, não é? Aqui nós temos dois tipos de governo, um governo pegando já uma mulher de idade e um governo sobre uma criança de 12 anos. 12 é um número de governo. E eu creio que o Senhor não permitiu o encontro dessas pessoas, uma enferma há 12 anos e outra com a idade de quase 12 anos, aí alguns 12 anos, para não trazer uma revelação em cima desse número. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos ler a palavra. Ao regressar Jesus, versículo 40, Lucas 8, versículo 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam, e certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem havia tinha e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás de Jesus e lhe tocou a orla das suas vestes e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, prostrando-se diante dele, e declarou à vista de todo o povo a causa porque lhe havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, vendo isso, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago. E bem assim, o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele tomando-a pela mão, disse em alta voz: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amados, o que nós precisamos hoje, Espírito Santo de Deus, que tu venhas e traga a luz desta palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. O que nós precisamos, amados, é entendermos aqui que dentro das várias interpretações, que tem muitas pregações maravilhosas em relação a essa passagem, ali um conflito, não é? Às vezes de interesse. Um homem vem e fala: Minha filha está à morte, e Jesus está indo. De repente, Jesus tem que parar para atender pessoas, não é? E depois, Jesus tem que fazer aquela parte de
falar com aquela mulher o que estava acontecendo, alguém me tocou, aquela mulher tem que contar a sua história. E o coração de Jairo deveria estar muito apreensivo, eu precisava que Jesus fosse com pressa, e Jesus ali parado, enroscado no coração de Jairo, vamos supor isso, né? Ele olhando aquela situação, e eu tenho pressa para o meu milagre, porque o meu bem mais precioso está a morte, e Jesus ali focado naquela mulher, dando atenção àquela mulher. Aí Jesus consegue sair daquela situação e dar prosseguimento, mas no meio desse prosseguimento que Jesus foi retomar a caminhada até a filha de Jairo, o que acontece? A notícia da morte da menina se apresenta. Então, amados, qual é a sua situação, ou às vezes a minha situação, na qual nós entramos, na qual nós temos uma pressa que o milagre se apresente na nossa vida e, de repente, o Senhor escolhe parar para atender outra pessoa, para parar e colocar alguém na nossa frente, não é? E como fica o seu coração diante disso? Eu quero te dizer que se Jesus, ele parar, ou seja, parece que as pessoas estão alcançando algumas coisas na sua frente e parece que Jesus parou para atender essas pessoas e não está atendendo você, pessoas às vezes que chegaram agora, o seu pedido já estava na frente e de repente Jesus parece que atendeu aquelas pessoas mais rápido que você. Eu quero te dizer uma coisa, existem muitas coisas para nós tomarmos entendimento dessa palavra, mas uma que eu quero te dizer é que se Jesus parou para fazer um milagre antes do seu e aparentemente aquela pessoa chegou já depois de você, eu quero te dizer que Jesus tem um propósito de fazer algo dentro do teu coração através daquele milagre que chegou na vida daquela pessoa. Talvez você esteja esperando algo diferente acontecer na sua vida, e eu hoje, quando eu testemunho a respeito da igreja que chegou inteira para nós, eu hoje, quando dou testemunho a respeito do que Deus está fazendo ministerialmente com a minha vida e a vida do pastor Alexandre, talvez você fale, Senhor, mas eu estou tanto tempo nessa causa e a bênção já chegou para eles. Eu quero te dizer que às vezes a bênção que chegou na minha vida vai alavancar a tua fé. Às vezes você está precisando de um pouquinho mais de fé, às vezes você está precisando de um pouquinho mais de uma realidade espiritual formada dentro do teu coração de que Deus é bom. E isso pode ser chegar através de um testemunho que vem até você, mas você vai ter que decidir a forma de você ver aquele testemunho. Você e eu vamos ter que decidir, amados, a dar um bom destino àquele testemunho. Ao invés de falar, não, Deus está demorando, você vai falar, não, Deus está trabalhando a meu favor, Ele já fez todas as coisas e eu quero ficar com aquilo que Deus está fazendo. Ele não vai chegar atrasado, Ele vai chegar no momento certo. E como eu disse no começo, o governo de morte estava sobre essa mulher, já havia 12 anos, e o governo da morte estava estabelecido naquele momento na filha de Jairo. E Deus precisava atuar de maneiras poderosíssimas. Uma mulher, ele tinha que fazer com que essa mulher saísse do esvair da vida. E outra pessoa, a vida já tinha se esvaído. Como Jesus poderia trabalhar essas duas realidades, amados? Havia um pai em grande conflito e havia uma mãe, uma mulher em grande dificuldade. E eu quero te dizer que quando Deus fala de mulher, fala de menina, normalmente a simbologia profética disso é a respeito da igreja. Então, eu quero falar aqui que tipo de igreja somos nós. Somos uma igreja que temos gasto já com tantas e tantas coisas na nossa vida e não temos conseguido chegar a um lugar onde a nossa vida não para de se esvair, não temos conseguido chegar a um lugar de solução, ou somos uma pessoa que temos ali um pai, não é, que é chefe da sinagoga, ou seja, é um entendido da palavra, é um entendido das leis de Deus, mas isso também não tem resolvido o problema. Às vezes, estarmos no meio, amado, de um lugar onde achamos que a religião está, não vai resolver o teu problema. Às vezes, você gastar tempo com algo que nós achamos coisas naturais para resolver o nosso problema também não vai resolver. Essa mulher havia procurado todo o seu dinheiro, isso quer dizer que ela havia procurado os médicos dessa terra, os recursos da terra, porque ela envolveu um financeiro nisso. E esse homem aqui, amado, com aquela menina de 12 anos, ele pôde perceber que a religião a qual ele estava inserido não pôde dar conta daquilo que a menina estava passando. Mas o Senhor, no meio dessa situação, no meio de uma mulher com a vida se esvaindo, uma igreja se esvaindo, e no meio de uma igreja religiosa, ele se achegou em resolver os dois problemas. Deus está falando, se você me tocar, se você aprender a se prostrar diante de mim, eu estou te dizendo que eu vou trazer vida e vida com abundância. Não importa a natureza do seu pecado. Os dois casos eram casos de morte. O da mulher, a vida que ia embora. Da menina, a vida que tinha acabado de se sair para sempre.
Os dois se achegaram diante de Deus prostrados. Veja que esse homem chegou e prostrou-se diante dos pés de Jesus. E o prostrar dele, naquele momento, amados, não salvou a menina dele da morte, mas trouxe ressurreição à menina dele. Então, não desmereça o tempo que você ficou prostrado diante de Deus. Não desmereça o tempo em que você gastou diante de Deus, falando: Senhor, eu estou crendo que o Senhor pode fazer alguma coisa. Não desmereça o tempo que você gastou buscando a presença de Deus e algo parece que faliu, morreu, acabou. Chega a notícia, enquanto Jesus não se achegou àquela situação, àquilo que precisava ser mudado, àquilo que já estava destilando a morte, não jogue fora isso. Uma vez eu fui num velório e a moça morreu, havia morrido de uma maneira muito rápida. E uma das irmãs dela, que havia orado muito, muito, muito pela conversão daquela mulher, nem era conversão, mas pela reconciliação daquela mulher com o Senhor, ela chorava, estava em desespero. E a moça, né, que havia perdido a sua mãe, falou para mim: você pode trazer uma palavra aqui para nós? E eu comecei a trazer uma palavra a respeito daquela irmãzinha que havia morrido, não é? E que não estava, aparentemente, num estado de reconciliação. Deus falou para mim: não fale, porque não é para jogar fora o tempo de oração, porque nós não sabemos o que Jesus fez no último momento daquela mulher. Aparentemente foi um infarto fulminante, mas Deus, com certeza, ouvindo as nossas orações, ele vai e entra nos lugares mais profundos de morte e traz a sua manifestação ali. E às vezes muitos e muitos serão para nós surpresa quando chegarmos aos céus. Então não jogue fora a tua plantação. Às vezes você está orando para o filho, para o neto, bisneto, tataraneto. Às vezes você está orando pelo todo o seu geracional, pela sua família. Às vezes você está orando pela sua esposa, pelos seus filhos. Às vezes você está orando para o seu trabalho, um cargo que você tem. Às vezes você está orando por um ministério, algo que Deus precisa fazer na sua vida. E de repente você já se prostrou aos pés do Senhor. Você já declarou que diante do teu coração, sim, você está reconhecendo como alguém superior, maior. E algo chega e aquilo morre. Por favor, não jogue fora o tempo da sua prostração. Assim como também não jogue fora o tempo do seu esforço, onde você passou buscando, buscando, buscando e nada deu certo. Essa mulher, amados, aqui diz a palavra de Deus que Jesus, quando estava regressando àquele lugar, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E a mulher estava no meio dessa multidão, então ela já tinha visto que Jesus era poderoso para fazer alguma coisa por ela. Então, queridos, em nome de Jesus, você já viu que Jesus é poderoso para fazer alguma coisa por você? Então, não deixe que aquilo que você gastou de tempo na presença dele seja roubado. Essa mulher já sabia que Jesus podia fazer algo. Com certeza aquela multidão estava esperando ali, sabendo que Jesus, ele era sobrenatural. Ele era uma pessoa de misericórdia, ele era uma pessoa de poder. E aquela mulher, no meio daquela turma, ela falou: eu gastei todo o meu dinheiro, mas parece que esse homem pode ser a esperança da minha vida. E ela foi, se esforçou mais um pouco, porque, amados, se ela estava sofrendo de hemorragia há 12 anos, com certeza ela estava anêmica. Diante da lei dos judeus, amados, ela estava impura. Da lei de Moisés, lá em Números, Levítico, capítulo 15, fala que aquele que tem fluxo de sangue não pode se achegar ali com aquela pessoa, ela fica imunda por 7 dias, e essa mulher estava no fluxo há 12 anos. Ela não podia tocar em ninguém, ela não podia estar na multidão. E se ela estava na multidão é porque algo dentro dela cria que aquele homem poderia tirá-la daquela situação de miséria. Então, às vezes, você e eu estamos em situações que as pessoas falam para nós: você não pode se chegar aqui porque você é imundo, olha o teu pecado, você adulterou, você tem problemas na sua sexualidade, você está com uma dificuldade de dívida, você é uma pessoa que não pagou suas contas certas, você, o adversário com tanta manifestação de acusação e de condenação, e aí vem e fala: você não pode tocar em Jesus, porque essa mulher, diante da lei, não é, amados, algo de um achismo dela. A lei falava para ela: você está imunda por 7 dias. Há 12 anos ela é imunda. Não podia se relacionar. Imagine a emoção dessa mulher. Imagine o corpo físico dessa mulher. Imagine o psicológico dessa mulher. Imagine o tanto que essa mulher estava debilitada. Às vezes você e eu temos buscado há tanto, tanto, tanto tempo algo acontecer e parece que a nossa vida está se esvaindo já estamos cansados, já estamos sofridos, querendo entrar numa depressão, as emoções estão confusas.
Mas essa mulher conseguiu perseverar acima dos seus limites, não tinha mais recurso financeiro, e ela decidiu recorrer ao recurso do céu, porque de alguma maneira ela estava inserida num monte de pessoas, numa multidão que cria que Jesus poderia fazer alguma coisa. Aquela multidão estava alegre, ele chegou, ele chegou. Jesus está chegando hoje através da sua palavra na sua casa, e você pode se alegrar. Jesus chegou, Jesus chegou. E começa a apresentar todos os lugares de morte. Às vezes há tanta morte dentro do nosso coração em relação a um relacionamento que tivemos e o relacionamento não foi bom, foi um relacionamento fracassado, esposa, filho, qualquer coisa que você e eu, às vezes você foi um empresário que parece que eu não vou dar certo, eu gastei todo o meu esforço nisso e eu nunca dei certo, mas o Senhor está falando para nós, você se esforçar mais um pouco para tocar agora no lugar certo. Essa mulher, amados, que ela fez no seu esforço, na sua debilidade, na sua fraqueza, ela foi e tocou na orla das vestes de Jesus. Amados, eu fui pesquisar o que é uma orla. A orla é o lugar de trazer à memória os mandamentos do Senhor. A orla é o lugar de fazer com que nós não andemos após nossos próprios desejos. E é interessante você notar que essa mulher sabia de que ela era imunda, porque ela fazia parte do povo judeu. E como que ela vai tocar em alguém, amado, sabendo que ela é imunda? Ela tinha uma confiança que havia uma misericórdia maior em Jesus Cristo, que ela poderia tocá-lo sem que ele se escandalizasse dela. Então, amados, nós precisamos chegar com esse entendimento na presença do nosso Deus. Nós podemos nos achegar com a nossa imundície, com esse fluxo de sangue, dizendo, ele vai me rejeitar. Não, nós podemos nos achegar na presença de Deus sabendo, eu sei que a lei fala que eu não poderia tocá-lo, mas eu percebo nele uma misericórdia, eu percebo nele um caminho para Deus, eu percebo que ele tem algo diferente. Ele é o sumo sacerdote, porque a vestimenta de orla de franjas sacerdotais era verdadeiramente para o sacerdote. E aquela mulher, eu creio, teve uma revelação que Cristo não era um qualquer que estava passando, mas era alguém que tinha poder de ajudá-la com a sua pecaminosidade ali, porque pela lei ela estava sendo pecadora naquele momento. E não é interessante, amados, que ela não conseguia sair daquele pecado que a lei a condenava? Não é interessante isso? Creio que com certeza aquela mulher não queria ficar esvaindo sangue por 12 anos. Ela não queria, amados, de maneira nenhuma. Tanto é que ela gastou todo o dinheiro dela para ser curada. Só que aquilo que ela lutava tanto, ela não tinha poder nela mesma para sair daquele lugar. Às vezes há algo na nossa vida, há algumas situações, algumas dores, algum esvaziar-se da vida dentro de nós que nós não temos poder para curar. Não temos poder para reverter quadros. Mas o Senhor está falando, joga para mim isso, põe na minha mão isso, toca a minha vida, entra com fé, entra com determinação, entra sabendo que eu sou o seu primeiro, na verdade, e último recurso. Ela não teve, eu creio, a oportunidade de ver Jesus quando a hemorragia começou. Mas nesses 12 anos, ela teve a oportunidade de ver Jesus e ela se posicionou. E ela falou, em fraqueza, eu vou tocá-lo, porque eu não posso resolver esse problema. Quais são os problemas que você e eu temos passado e que se esvai a nossa vida, arranca a nossa força, nos deixa anêmicos, espiritualmente falando, que nós precisamos ir até Jesus e falar, Senhor, estanca essa perda de vida, não quero mais perder a minha vida, não quero mais perder os meus sonhos, os meus planos, não quero mais ficar sem poder me achegar a alguém. Essa mulher, amados, era como uma leprosa. Naquela época, o leproso tinha que pôr a mão assim na boca e a uma distância grande, não sei quantos metros, eu não me lembro agora, mas ele tinha que gritar bem longe das pessoas: imundo, imundo! Ninguém podia chegar perto dele, ele não podia chegar perto de ninguém, ele tinha que anunciar a sua lepra. Às vezes, amados, dentro de nós não estamos anunciando imundo, imundo, mas dentro de nós parece uma consciência de que não somos suficientes para o nosso Deus, mas Deus está falando, eu sou suficiente para você e eu faço essa hemorragia parar agora, eu faço esse esvair de vida parar, porque no sangue é a vida daquela mulher estava escorrendo pela sua intimidade. Mas Jesus, amados, ele veio e é tão maravilhoso que ela não precisou chamar a atenção de Jesus para que dele saísse poder. Ela não falou, ei Jesus, olhe aqui a mim. Ela simplesmente já chegou e tocou em Jesus. E tocou naquelas orlas. E ela tocou naquilo, amados, sabendo que algo diferente havia em Cristo. Por quê? Porque se ela estava se lembrando do mandamento, ela deveria se lembrar
daquilo que estava escrito em Números, capítulo 15, a respeito do fluxo de sangue. Ela deveria se lembrar que lá estava falando, você é imunda por 7 dias. E ela simplesmente resolveu tocar nas vestes de Jesus, que estava na orla da veste de Jesus, que apontava para o livro de Levítico, perdão, é Levítico capítulo 15, que fala a respeito do fluxo de sangue. E em Números capítulo 15, fala a respeito das vestes, daqueles que carregam as franjas, as orlas da veste do sacerdote. Ela devia ter visto Jesus com essa possibilidade. Bom, se eu tocar na veste dele, algo vai sair dele para mim. Eu não preciso chamar a atenção dele. Eu não preciso que Jesus esteja olhando para mim. Eu não preciso que ele imponha as mãos na minha cabeça. Eu só preciso tocar nele. Então vamos tocá-lo. Peça para Deus, Senhor, como eu faço para te tocar? Como eu faço para produzir um milagre? Como eu faço para trazer o novo de Deus para a minha vida? Como eu faço para que essa morte deixe de me governar? Porque há 12 anos uma morte me governa. Quanto tempo faz que a morte tem governado a tua vida e a minha vida? Quais são as áreas de governo da morte nas nossas vidas? Havia outra área de morte que era a infantilidade, é um outro tipo de igreja. Às vezes tem uma igreja, mas que não tem poder, está anêmica, moribunda, cansada, exausta. E Deus está falando, se você assume o meu sacerdócio, eu te curo. Se você simplesmente entra por um caminho de humilhação, sem querer chamar a minha atenção para os teus obras, para os teus feitos, mas você reconhece que você precisa de mim, tocando-me por trás, lá embaixo, lá nos meus pés, fazendo um sacrifício, sim, de adoração diante de mim. Vem procurar apresentar aquilo que é humano, aquilo que é de Adão, aquelas manifestações da nossa grandeza, mas assumindo verdadeiramente quem você está, que é, e o estado que você está. Se você toca na hora das minhas vestes, eu me manifesto como teu sacerdote e te apresento o novo vivo caminho. E aquilo que está nas regiões celestiais desce para você e te cura. Foi isso que Jesus fez para aquela igreja, vamos colocar assim, para aquela mulher. Hoje Deus está te convidando para você saber e discernir qual a igreja que você é. Qual é o seu estado espiritual? Se você está num estado de morte, porque a sua vida está se esvaindo, o Senhor está te falando, me toca que eu vou fazer algo na tua vida. Veja bem que essa mulher, quando ela tocou na orla da veste de Jesus, logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? E aí Pedro faz aquela pergunta para ele, como assim, Jesus? Um monte de gente está te apertando. Não dá para o Senhor saber. Aí Jesus fala, saiu uma virtude. Nós precisamos aprender a tocar em Deus até que dele saia a virtude. Nós precisamos aprender a chegar no nosso Deus até que a nossa humildade, a nossa humilhação, a nossa disposição de estarmos ali aos pés dele, chame a virtude dele para nós, transfira. Jesus precisa transferir uma realidade para nós. E a transferência da realidade de quem ele é vai te curar, vai me curar. Mas nós precisamos entender qual é a realidade do nosso coração. E Jesus, quando ele percebeu que dele saiu virtude, ele perguntou, quem me tocou? Saiu virtude de mim? E aí ele fala, eu senti que de mim saiu poder. E vendo a mulher que não podia se ocultar, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele. Um chefe da sinagoga se prostra e uma mulher hemorrágica, agora curada, se prostra aos pés daquele que é verdadeiramente o sumo sacerdote da nossa confissão. Ela se apresenta diante dele e conta a sua história. E quando ela fala, amados, que ela tinha hemorragia, ela se abriu, ela expôs o seu problema para todo mundo. E todos ali estavam sabendo que ela era uma mulher imunda. Ela preferiu não manter a reputação, mas ouvir o que Jesus tinha que dar para ela. Então, às vezes, amados, nós perdemos o milagre por conta da nossa reputação, por conta daquilo que queremos esconder. Jesus está falando de mim, saiu virtude, agora pode falar. Quem me tocou foi você? Qual era o seu problema? Por que você me tocou? Eu senti que de mim saiu virtude. Eu amei você com a minha presença. Eu transferi para você poder. Então, por que você queria me tocar? E às vezes a nossa reputação, o nosso bom nome, não permite abrirmos o nosso coração para Jesus. Ela poderia ter ficado de boca fechada, porque o pecado dela, vamos colocar assim, entre aspas, era vergonhoso. Diante da lei, ela estava imunda. Ainda que ela não tivesse muito a ver com isso, porque ela estava hemorrágica, não era da vontade dela estar hemorrágica. Então, amados, olha o que Jesus falou para essa mulher. Ele fez com que ela expusesse a sua fraqueza ali, a sua necessidade. E aí, amados, quando ela conta a sua história, Jesus falou para ela, vai em paz. A tua fé te salvou.
Filha, a tua fé te salvou. Então, amados, aqui nesse momento Jesus estava falando para ela, por você não ter vergonha de se expor na minha presença, ainda que você saiba que todos vão te julgar por conta de você estar quebrando uma lei. Eu sou o sumo sacerdote da tua confissão. Então você é salva. Eu sou aquele que recebo aquilo que você está confessando. Você está confessando que se tão somente você tocasse em mim, você seria curada. E você não teve vergonha de expor o seu pecado diante de mim, então você não recebeu somente cura, você recebeu salvação. Você entende o que Deus está falando hoje? Colocarmos diante de Deus com o nosso coração aberto, amados, além de nos trazer cura física, nos traz cura espiritual. Ele nos leva, amados, a lugares da sua graça, da sua misericórdia, onde nós podemos ter a restauração da nossa dignidade. Essa mulher era indigna de caminhar no meio da sociedade. Ela era uma mulher que não tinha lugar na sociedade. Era uma mulher, amada, se você ler lá o Levítico 15, você vai ver quanta restrição. Ela não podia sentar na cama, ninguém podia sentar na cama com ela. Ela não podia se assentar nos lugares. Ela não podia cavalgar um jumento. Ela, quer dizer, era uma mulher desprovida de todos os privilégios que uma pessoa normal tinha. Porque ela sangrava. E isso não era por culpa dela. Havia uma enfermidade no seu ventre. E quantas vezes você e eu estamos sendo colocados por imundo por algo que, na verdade, não temos nada a ver com isso. Mas é algo que é natural, é algo que está em nós e não conseguimos vencer pelas nossas forças. Mas o Senhor está falando, tem solução, venha para mim. E depois que você vier para mim, abre o teu coração, porque eu quero te dar não a bênção da cura apenas, mas a bênção de você estar comigo para sempre. Para sempre. Essa é um tipo de igreja. E Deus precisa levantar publicamente uma igreja moribunda, mas como é o caso da nossa igreja aqui. Uma igreja que estava moribunda. Ah, sim, o meu esposo ainda falou hoje para uma irmã que estava em atendimento conosco. Ele falou assim para ela: há 12 anos eu peguei com a minha mão a tribulação de abrir um mercado maior do que Deus me mandou fazer. Há 12 anos eu pelejo com isso. E agora o Senhor está me trazendo a restauração. Sabe que Deus está falando para mim e para ele, meu esposo, pastor dessa igreja. Ele está falando: eu remi o tempo do teu sangrar. Eu remi o tempo em que vocês entraram por uma porta que não eram para vocês entrar. E eu hoje estou estabelecendo uma nova vida diante de vocês. Essa mulher, amado, não tinha culpa da hemorragia. Provavelmente a Bíblia não fala que ela tinha culpa. Mas eu e meu esposo tínhamos culpa de fazermos aquilo que Deus não mandou fazer. Mas o tempo da redenção chegou e é isso que importa. O tempo do governo da morte acabou na nossa vida e em nome de Jesus pode acabar na tua também. O tempo daquilo que o adversário tem de senhorio sobre a nossa casa, a nossa vida, tem um dia que Deus fala, basta. E eu quero, em nome de Jesus, deixar essa palavra para você, para que você guarde no seu coração. Há um tempo em que Deus fala, basta. Basta dos grilhões, basta das cadeias, basta daquilo que está te aprisionando, basta daquilo que está te perseguindo. Porque eu ainda sou sumo sacerdote, eu ainda tenho franjas nas minhas vestes, eu ainda posso ser tocado na orla dos meus vestidos, para que se lembre os mandamentos dentro do teu coração. Para que se lembre o mandamento da vida, não é o mandamento da morte. A lei, ela é boa, é perfeita, sim, ela é santa, mas ela nos lembra que somos pecadores. E a lei não pode salvar, como não pôde salvar essa moça. Mas a lei, ela nos leva, amados, até Cristo. E nós precisamos entender que quando tocamos Cristo, a lei, ela precisa se submeter àquele que venceu o poder da lei de nos acusar. Oh, aleluia. Nós precisamos entender isso, que a lei não pode ter o domínio sobre nós, porque o pecado também não tem mais domínio sobre nós, porque fomos ressuscitados em Cristo Jesus e o pecado não nos domina mais. Então, amados, foi tão maravilhoso o Senhor começar a falar essa palavra comigo em relação a essa mulher do fluxo de sangue. Uma nova igreja está se fundando. E essa igreja, amados, da filha de Jairo aqui, a herança que Jairo tinha deixado nessa terra, não poderia ser uma herança de religiosidade. Jairo era religioso, Jairo era chefe da sinagoga, Jairo era fariseu. Jairo era um homem acostumado às leis, às doutrinas da palavra de Deus, mas não havia o vivificar do Espírito Santo. Ele estava preso à lei, ao costume, à tradição, à religiosidade. A herança de Jairo era sua filha. Profeticamente falando, essa menina não era simplesmente uma criança. Profeticamente falando, é uma igreja que agora precisa morrer daquilo que é o governo da morte, porque a lei fala, o salário do pecado é a morte. Quem fala isso é a lei. E nós precisamos encontrar o Cristo gracioso que chega e fala: menina, levanta-te. Deus precisa nos encontrar agora e falar para nós
Em nome de Jesus, olha, você está morta sim, na lei que te acusa, que te condena, mas eu estou tirando o governo da morte e falando para você, porque o seu pai era o legalista, o seu pai era um homem da lei, o seu pai era um homem que vivia cheio daquilo que a lei poderia trazer de maldição. Paulo fala isso na tradução da Bíblia, a mensagem. Eu decidi, ao invés de ser um homem da lei, decidi ser filho de Deus, um homem de Deus, e era exatamente isso que Jesus estava falando. Esse Jairo precisava deixar de ser um homem da lei para receber o Cristo vivo, que tinha poder de ressuscitar ou de fazer estancar na vida de uma mulher que era considerada imunda pela lei, trazer vida a essa mulher. E Jairo estava ali, olhando isso. E como Jesus confrontou a lei no coração de Jairo nesse momento. Imagine um homem cheio de tradição, cheio de ditames da lei, cheio da doutrina dos fariseus, olhar Jesus sendo tocado por uma imunda. A palavra de Deus diz que Jesus ficaria impuro até a tarde. Mas Jesus estava caminhando agora com Jairo, já tinha se desvencilhado da mulher, já estava tudo bem. E eu creio, e eu fico imaginando Jairo orando para Jesus e falando: meu Deus, agora ele vai lá na minha casa. O que esse homem que está imundo vai fazer agora na minha casa? Você imagina o tipo de conflito que na cabeça desse homem se estabeleceu. Eu vou seguir esse homem que tem esse poder. Havia ali um fundamento maravilhoso na vida dele, um milagre fora feito diante dos olhos de Jairo. Às vezes Jairo estava incrédulo no poder de Jesus Cristo. Quando ele viu o poder de Jesus na vida daquela mulher e o que ela testemunhou, ele falou: sim, esse homem tem poder de curar a minha filha, de salvar a minha filha da morte. Mas e agora? Ele é imundo. E agora? Ele está preso por essa imundícia que essa mulher tocou ele. Oh, meu Deus, por que esse milagre veio acontecer antes do meu? Por que Jesus não foi lá puro lá? Amados, às vezes Deus confronta as nossas vidas. Deus, ele vem para chacoalhar as nossas teologias. Ele vem para chacoalhar as nossas doutrinas bíblicas, que estão cheias de morte, cheias de legalismo. Eu não estou falando para você que não vamos precisar andar de acordo com os mandamentos do Senhor. Muito pelo contrário, as orlas das vestes de Jesus, do vestido, a franja de Jesus fez com que essa mulher se lembrasse daquilo que estava escrito. Eu creio na palavra de Deus. Olha, você não deveria tocá-lo, mas a graça nele para você. A lei, amados, ela nos leva a um lugar de distanciamento e de prisão, mas a graça manifestada por Jesus Cristo, como diz o livro de João, capítulo 1, fala, e ele andou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quando a graça passou, quando o sumo sacerdote passou, essa mulher entendeu, eu vou tocá-lo. Jairo teve que entender, Jesus está passando, tem algo diferente nele, ele curou essa mulher, ele vai curar a minha filha, e eu vou ter que permitir que Jesus entre na minha religiosidade, cheia de tradição, cheia de farisaísmo, cheia de legalismo, porque senão eu vou perder o meu legado, que é a minha filha. Você entende o que Deus está falando com você? Você vai precisar permitir que Jesus chacoalhe a sua teologia, chacoalhe as doutrinas que você teve até agora. Você vai precisar permitir que o Senhor entre na tua vida e fale: ei, saia dessa religiosidade porque eu não estou nisso. Saia desse lugar onde você acha que eu também fiquei imundo porque eu curei alguém. Não, eu sou o altar do meu Pai aqui na terra. E quando o altar é tocado, eu transformo aquilo em santo. Esse homem, o Jairo, ele precisou ter esse entendimento da parte de Deus, porque senão ele ia falar: Jesus não precisa mais, minha filha já morreu, eu vou enterrar e tá tudo bem, eu perco o meu legado. Amados, Deus está levantando uma igreja que entende que a graça chegou. Não estou falando de abolirmos a lei, mas estamos falando de cumprirmos a lei através do novo nascimento que tivemos em Deus. Ele está em nós e ele nos ajuda a cumprir agora todo o mandamento do Pai. Não é na nossa força. Essa é a nova igreja do Deus vivo. Romanos capítulo 8, ele fala que nós vamos viver aquilo que Cristo conquistou para nós, que é o poder de andarmos nos mandamentos do Senhor através do Espírito Santo. É essa igreja que o Senhor quer deixar de legado para você e para mim. Não uma igreja que anda sem a lei e também não é uma igreja que anda pela lei. Não uma igreja que é condenada pela lei e fica apartada da lei porque sabe, entendeu que é doente e precisa tocar naquele que é a graça, mas também uma igreja que entendeu que aquilo que ela tinha não serve mais para nada. Tem que ser jogado fora. Paulo diz na sua carta aos Filipenses, se não me engano, ele fala: olha, tudo que eu tinha, eu era fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, eu tinha cargo lá na sinagoga, eu era o que era. Eu era poderosíssimo. Não havia ninguém que na carne pudesse trazer tantas coisas, mas eu achei, coloquei isso por refúgio, para que de alguma maneira eu fosse achado nele. Deus quer te achar nele. Não nas religiosidades, não nas tradições, não no farisaísmo, não no legalismo, mas te achar nele.
colocado dentro dele, manifestado dentro do Cristo vivo, ele em você, eu nele. Ele fala, Cristo em mim, a esperança da glória, Cristo em nós, a esperança da glória, Cristo ressurreto dentro de nós, nos ensinando. Se a lei falar isso não pode, eu vou falar Cristo, a lei fala não pode, mas eu não tenho força, não tenho poder, ele fala, eu posso por você, deixa eu te ajudar nisso. E ele vem nos convencendo, e aquela morte que queria se assenhorar de nós, ela se depara com o autor da vida que está dentro de nós, e nós nos levantamos e podemos cumprir aquilo que a lei está falando para você, isso não é bom, e falando para mim, isso não é bom. Às vezes temos entrado no evangelho da hipergraça, amados, eu não sei aonde vai chegar esta palavra, para onde o Senhor dirigirá essa palavra, mas às vezes as pessoas estão numa hipergraça. Ai, Cristo já fez tudo por mim. Sim, ele já fez, mas você já fez tudo por ele? Sim, Cristo já tomou os nossos pecados, as nossas dores, mas nós já apresentamos as nossas dores diante dele, permitimos que ele nos lave, permitimos que ele fale conosco das nossas pecaminosidades e fraquezas. Nós permitimos que ele seja o sumo sacerdote da nossa confissão, como essa mulher fez. Ela foi e confessou o seu pecado. Deus falou assim, agora eu coloco uma confissão. Você entendeu que eu sou aquele que posso te libertar e te salvar. Então você será salva. Ele foi o sumo sacerdote da confissão dela. Ele se apresentou lá diante do Pai e falou, recebe essa mulher, porque ela creu em mim, ela creu no meu poder. A igreja restaurada, a igreja redimida, a igreja lavada, a igreja que entende que o dono da verdade, o dono da graça está passando e ela pode tocar nele. Ela pode se achegar a ele, ela pode se abraçar a ele, sem a vergonha, ainda que trêmula, ainda que constrangida, mas diante do Senhor, ela abriu o seu coração, e essa abertura de coração trouxe a libertação da sua vida para sempre. Curada no seu físico e restaurada no seu espírito. Essa é a igreja que Deus está levantando na face da terra. E essa é a sua vida e a minha vida que o Senhor está levantando na face da terra. Nós somos igreja. E o Senhor está falando, filha de Jairo, legado de Jairo, descendência de Jairo, se levante agora e entenda o que eu estou falando. Eu não quero que você fique nos ditames da religiosidade, que exalta Beelzebul e os seus demônios num coração que vive pela lei. Não, não é isso. Eu quero que, em nome de Jesus, você viva por aquilo que eu estou fazendo na cruz do Calvário. Você vive não para cumprir a lei de acordo com a sua carne, porque a carne não cumpre a lei. A carne, ela detesta o cumprimento da lei. Agora, eu cumpro a lei em Cristo Jesus. Nós precisamos entender isso, amados. Parece confuso, mas não é confuso para aquele que tem a revelação do Espírito de Deus. Só Cristo pode cumprir a lei dentro de nós. Ele vem e nos justifica diante do Pai, o sumo sacerdote. Aí depois, por ele nos justificar em Deus, a nova natureza faz com que possamos obedecer aos mandamentos do Senhor. Muitas pessoas caminham sozinhas, sem o Cristo vivo. Elas caminham sozinhas, tentando se esforçar para cumprir o Evangelho. Caminham falando, eu vou fazer isso porque é certo, eu vou fazer aquilo porque é certo, mas não tem a força do Espírito Santo para produzir aquilo que é vivo para Deus. Está fazendo o que é certo. Isso é bom, mas não é o que é vivo para Deus, que é eterno. O que é vivo para Deus é eterno. Então, o Senhor está te chamando e me chamando. Vamos permitir que o sumo sacerdote da nossa confissão passe. E vamos tocá-lo. Vamos levá-lo para casa, para que as nossas crianças sejam tocadas e o governo da morte saia para sempre das nossas igrejas, das nossas famílias. Leve-o para casa. Apresente os teus moribundos. Às vezes você foi buscar só uma cura para uma filha que estava num estado de enfermidade grave. E no meio do caminho, você e eu vamos receber a notícia: morreu, o meu legado morreu, aquela esperança morreu, aquele trabalho morreu, aquela circunstância morreu. Mas vamos levar o sumo sacerdote para casa. Deixe ele fazer o milagre que ele tiver que fazer no meio do caminho e observe o milagre e discirna o milagre de maneira poderosa diante do Senhor. Não, ele está fazendo esse milagre não é para se contaminar, não. Não, ele não está fazendo esse milagre porque ele foi tocado por uma imunda, agora ele ficou imundo também, ele não pode ir mais na minha casa. Não, por favor, não pense isso. Pense apenas que o Senhor está restaurando a tua fé e restaurando o teu entendimento de quem verdadeiramente Deus é. Para que ele se achegue na tua casa e fale, os incrédulos podem sair, fiquem aqueles que creem. Então ficou Jairo, a sua esposa, os 3 discípulos de Jesus mais chegados, Pedro, Tiago e João. E ali eles puderam ver um milagre tremendo, onde Jesus pegou aquela menina pela mão e expulsou a morte. Onde a vida expulsa a morte, onde a vida expulsa a morte, deixa Jesus pegar a tua causa, que tem governo de morte, deixa ele pegar pelas mãos e falar, morte, você vai ter que sair. Eu te digo, levanta-te.
Menina, levanta-te. Jesus, ele pode dizer em voz alta: menina, levanta-te. O que é uma menina? É uma coisa que está para florescer ainda. Ainda não saiu da fase da criança, da infantilidade, está começando a querer ser uma jovenzinha. Essa é a igreja que Deus está levantando agora, nessa temporada. Uma igreja jovem, mas uma igreja decisiva para o tempo do fim. Nós somos uma igreja, amados, que o Senhor está falando. Olha, você que viveu a morte, Deus está falando para você. Às vezes tem pessoas aqui que desviamos do caminho do Senhor. Ficamos afastados, às vezes ficamos longe, não desviamos do caminho do Senhor em si, mas nos desviamos da igreja. Mas o Senhor está chamando as nossas vidas e falando: vamos nos congregar, porque a igreja moribunda foi sarada, a igreja velha foi sarada, a igreja que sangrava, ferida, foi sarada. Agora chegou o tempo de nós quebrarmos o sistema religioso e colocarmos o governo da vida. É disso que Deus está falando com você e comigo. Deixa Deus colocar o governo da vida. Onde estão as mortes na sua vida? Chame Jesus, deixe pegar pela mão e fala: governo da morte, saia. Menina, te digo, levanta-te. É isso que Deus quer fazer na tua vida e na minha vida. Guarde no teu coração essa palavra. E que os ditames da morte hoje sejam quebrados. Os grilhões da morte hoje sejam quebrados, sejam desfeitos, e o nosso entendimento se abra de uma maneira tão profunda, tão tremenda, que nós vamos olhando e vamos falando: isso é morte, isso é morte, isso é morte. E agora, Jesus, eu estou te convidando, venha tragar vida. Jesus está pronto, amados. Nós aqui não estamos. Jesus está pronto, está no lugar certo, centralizado entre a morte da filha de Lázaro, a mulher do fluxo de sangue e a ressurreição da filha de Lázaro. Jesus está no lugar certo. E ele está com disposição de ir aos lugares de milagre. Você entende o que eu estou falando? Jesus tem disposição a ir aos lugares de milagre. Talvez ele seja brecado por um tempo, mas ele tem disposição de ir ao lugar onde o teu milagre está quase morrendo, onde aquilo que era a tua vida, o teu legado está quase morrendo. Jesus tem disposição de visitar a tua casa. Jesus tem disposição de visitar a tua situação, seja ela qual for. Jesus tem disposição de ir na tua casa. Às vezes você está entretecido, machucado, ferido, com uma circunstância muito difícil. Jesus tem disposição de ir aí. Porque às vezes você está até para morrer, mas o Senhor está falando: eu tenho disposição de ir aí. Porque o Senhor falou claramente aqui para Jairo: eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morta. Enquanto ele ia, Jesus estava indo. Jesus estava indo. Lembre-se sempre disso. Jesus está vindo. E ele virá. E ele vai me salvar. E ele vai trazer nas asas deles a salvação. Amém? Vamos orar. Em nome de Jesus. Vamos orar na presença de Deus. O que for necessário para que aquilo que você quer que Jesus visite hoje. Papai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti cada um dos nossos irmãos que haverão de ouvir e aqueles que já ouviram, papai. Queremos colocar diante de Ti, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, cada uma de nossas vidas, para que sejamos tocados pela força do Teu nome, a força do Teu poder, papai. Tu estás presente, Tu és o sumo sacerdote da nossa confissão. Cremos que Tu estás vindo. Não vamos desistir, Senhor. Que Tu venhas e chacoalhe tudo quanto precisa ser chacoalhado na nossa vida, Pai. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, faz as obras que Tu precisas fazer. Grandes coisas estão por vir sobre as nossas vidas, Pai. Então, não nos permita sair dos nossos lugares, onde estamos caminhando ombro a ombro contigo, e o adversário às vezes vem para falar: olha, já morreu. Ah, Pai querido, tu vais dizer: não temas, crê somente, ela será salva. Senhor, em nome de Jesus, libera hoje essa palavra sobre cada uma das vidas. Não temas, crê somente, ela será salva. Essa circunstância, esse geracional, essa nova igreja que somos, será salvo. Assim como essa mulher, também, Senhor da glória, foi liberada por ti. Tu disseste: a tua fé te salvou, tu estás salva. Em nome de Jesus, haverá salvação para nós, para essa mulher, para a criança que estava morta, papai. Haverá, porque tu estás indo, tu estás caminhando, tu não estás parando, aleluia. No meio do caminho, Jesus, tu estás interessado na nossa causa. Que tão somente nos prostremos. Havia um prostrar aqui, um prostrar da mulher, um prostrar de Jairo, um prostrar, Senhor, uma humilhação, corações dispostos a ouvir o milagre, a ver o milagre
tua maneira, papai, da maneira que tu querias, Senhor. Essas duas pessoas, essas duas figuras, papai, o Jairo e a mulher de fluxo de sangue, tu podias fazer um milagre da maneira que tu querias, papai. E eles não se importaram com isso, porque entenderam que tu pode chacoalhar aquilo que pode ser abalado. Então vem, Senhor, sobre as nossas vidas e opera os teus prodígios, as tuas maravilhas, os teus sinais, tu és Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Em nome de Jesus. Então, até domingo, para a glória de Deus, para que possamos dar continuidade àquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Amém? Shalom, shalom. Deus nos abençoe. Glória a